Posso? Pode? A hora que estiver pronto, vocês podem. Primeiro eu quero agradecer de coração aos meus amigos, companheiros, profissionais da imprensa, aos veículos de comunicação, pelo apoio e pedir que não me deixe sozinho nessa empreitada. E depois fazer um apelo às autoridades, ao meu governador, amigo, companheiro de 30 anos, que durante todos os seus governos não deixou nenhum caso impune e acredito que o meu também ele não vai deixar. E também a todos os órgãos de imprensa, direitos humanos, redes sociais, porque sozinho eu não darei conta de achar e descobrir não só o profissional que executou meu filho, por esse ser profissional, mas aquele covarde que mandou executar meu filho. Esse é o verdadeiro bandido, porque ele não teve coragem de enfrentar meu filho frente a frente. Estou à disposição dos companheiros para falar, iniciar essa coletiva. Antes também queria pedir desculpas aos amigos que me procuraram, mas eu não poderia dar uma entrevista para um amigo, para um companheiro, para uma emissora, para outra. Eu estaria cometendo uma injustiça por tudo que eu tive até agora de cobertura da imprensa. Mané, para a família, para o senhor, até a polícia que trabalha mesmo com essa hipótese, está bem claro que foi um crime encomendado. A gente não tem dúvida disso. O crime foi feito por um profissional de alta periculosidade, um profissional que sabia tudo, sabe tudo, super frio, de acordo com as informações que se tem. Então foi um crime encomendado, sim. Mané, e esse crime pode ter ocorrido pelo jeito polêmico que o Valério conduzia os comentários? É possível. Inclusive, eu aproveito o gancho para pedir, se alguém souber de alguma intriga que o Atlético, que o Valério tenha tido, qualquer que seja, nos últimos dias, nos últimos meses, que fale à polícia para nos ajudar na investigação, principalmente para não cometer injustiça. Então, faço esse apelo. De repente tem alguém, a gente não está sabendo, nós da família não sabemos, nós conhecemos o Valério, convivo com ele esse tempo todo, sabemos de que ele é uma pessoa que eu não tenho nenhum conhecimento que haja tido qualquer atrito com o Valério. Se alguém souber, por favor, fale com a polícia. Dentro disso, como é que andam as investigações? Tem informação disso? Eu, depois do sepultamento do Valério, eu me fechei, entendeu? Sem nenhuma condição, esse período todinho eu estava em casa, não saí de casa, não tive contato com ninguém. A partir de agora eu vou ter contato com a delegada, com o promotor, com todos que se tiver direito, para me ter algumas informações. E todas as informações que eu obtiver, pode estar certo que eu estaria público, passaria a vocês da imprensa. Agora, o que te leva a crer que foi um crime encomendado? Olha, ele não tinha inimigo, assim, claro. O único problema que o Valério tem e tinha era o estilo de comentarista dele. Era um comentarista agressivo ao longo da sua história como comentarista. Eu gostaria de apenas vocês me dessem a oportunidade, não como entrevistado, que se eu estivesse no lugar de vocês e tivesse que falar com respeito ao Valério e a situação, é claro, a imprensa inteirinha sabe, principalmente a crônica esportiva de Goiás, de que o Atlético, nos últimos dias, nos últimos 30 dias, passa por uma fase dificílima. O que o Atlético fez durante esse período que chegou onde chegou
ele tem uma crise talvez tão grande quanto o que ele fez. Então, todo mundo critica, é normal isso na imprensa esportiva. Eu tenho 45 anos, isso é normal, o time que está na situação que o Atlético tem é de ser criticado. De repente, essa crítica aconteceu um fato característico do perfil do comentarista Valério Luiz. Quando aconteceu esse fato, as críticas eram mais pesadas, talvez, por parte dele. Dois dirigentes do Atlético deixaram o Atlético. E o Atlético, eu não vou citar nomes, a suspeita, a investigação é problema de polícia, não é meu. No momento que eu vi meu filho morto, da maneira que foi morto, não tenha nenhum pai no mundo que não tenha tido a reação que eu tive. Mas eu não posso acusar ninguém porque eu não tenho provas. Mas eu tenho a história, alguma coisa do futebol. E, ultimamente, isso vinha sendo um atrito grande entre ele, Valério, com o Atlético. Tanto é verdade que a diretoria do Atlético mandou um ofício para a reitoria da PUC exigindo a cabeça do Valério, a retirada do Valério. O Valério saía da televisão, a partir daquele momento a televisão estava proibida de entrar no campo do Atlético, por causa do Valério. O mesmo aconteceu na Rádio 820, Rádio Jornal 820, que não tiveram sucesso nesse pedido. Consequentemente, todos sabem que um comentarista de uma rádio, da Rádio 730, a Rádio 730 disse: ou você vai ficar na PUC ou na Rádio 730. Todos vocês sabem disso, não é segredo para ninguém. Não estou contando nada que não tenha sido do conhecimento de vocês. A partir do momento que houve a saída dos dois dirigentes, que eu não quero citar nome, o Valério fez um comentário que, na minha concepção, achei até um pouco exagerado. Se eu tivesse tido a oportunidade, eu não teria deixado ele fazer. Quando ele disse que, quando o navio está afundando, os primeiros a saírem do porão são os ratos. Não aprovo esse tipo de comentário. Daí para frente começou tudo isso que eu estou contando aqui. Tudo isso. Culminando com o quê? Com a morte estúpida, com a execução estúpida do meu filho. De um bandido que não é, repito, o que executou. O executor profissional recebeu para isso. De um bandido covarde que não teve a coragem de enfrentar meu filho. Então, essa é a história que eu conheço. O único problema que existia, se alguém souber da imprensa esportiva que o Valério tenha tido algum problema com Goiás, com Vila, com Goiânia, com quem quer que seja, que diga. É por isso que eu faço um apelo. Se souberem de algum atrito, por menor que seja, do Valério, com quem quer que seja, do esporte ou fora do esporte, nos ajude, fale com a polícia. Mané, uma pergunta assim, esse crime teve repercussão nacional e até internacional. Você acha que a Polícia Federal também pode ajudar nas investigações? Ele é um crime tão bárbaro, tão covarde. Eu já disse aqui que eu confio no meu governador, confio na polícia. Até agora, as informações que tem, que a polícia realmente está fazendo um belo trabalho em cima disso. Agora, eu acho o seguinte, eu preciso, nesse crime, de todos os segmentos, dos nossos sindicatos, da imprensa, eu preciso das redes sociais a nível nacional e internacional, que é a nossa maior comunicação do mundo hoje. Eu preciso de todos, do empenho de todos, e de que as autoridades, o secretário de Segurança Pública, a equipe da polícia que estiver envolvida nesse caso, qualquer suspeito que tiver, não deixe no caso. Não deixe no caso. Ele já havia relatado uma ameaça para isso? A última conversa que eu tive com o Valério foi uma conversa rápida sobre um outro problema que eu tive. Ele foi conversar comigo sobre esse problema, e aí eu disse para ele,
poxa, Valério, de novo você está arrumando confusão? Ele pegou e falou, não, eu fiz um comentário, acho até que exagerei um pouco, pai. Mas eu não perguntei para ele o que ele tinha falado, ainda porque eu estava fora da televisão. Depois que aconteceu o fato, que os amigos já vieram me falar sobre esse comentário que ele fez. Eu não sabia, porque, sinceramente, se eu soubesse, eu tampava a boca dele, eu faria qualquer coisa para ele não fazer. Porque eu acho o seguinte, eu não concordo com esse tipo de comentário. Mesmo sendo o Valério, que nunca deixou de falar o que queria, e talvez até exagerava realmente nas suas opiniões. O senhor acha que outro motivo não teria? Eu não... Em relação ao futebol, apenas ele tinha essa... Não, em relação ao futebol, o único problema que ele estava tendo era com o Atlético. Entendeu? Era com o Atlético, porque o ofício que foi mandado foi assinado pelo presidente do Atlético, pelo vice-presidente do Atlético e coordenado pelo diretor de futebol. Numa crise que o Atlético passa, entendeu? Que a diretoria tem uma culpa grande nela. Então a diretoria estava sendo criticada. Agora, isso faz parte do futebol, eu faço futebol tem 45 anos. Eu fui agredido 9 vezes no futebol, mas com gente de coragem, com dirigente de coragem, que chegava frente a frente, que me agredia. E não tem um inimigo no futebol. No futebol não tem disso. Não tem. O futebol, você briga, é como se fosse briga de irmãos. A gente briga hoje e abraça amanhã. Todo mundo fala, o povo do futebol é sem vergonha. Não, o povo do futebol é esportista e tem sentimento. Mané, 45 anos de produção. Aqui em Goiás já ocorreu caso desse tipo? No Brasil, não lembro. De cronista esportivo, não. E desafio alguém que me fale que tenha tido. Isso é um dos maiores absurdos do esporte que vocês possam imaginar. Assassinar covardemente, executar covardemente um profissional da imprensa. Já vi, vocês sabem, já vi de polícia, já vi de político, mas de imprensa esportiva. Esportiva. Logo tinha que ser o meu filho, que eu levei, que infelizmente perdi meu filho. Se foi pelo futebol, se foi alguém do futebol, o futebol levou a vida do meu filho. Você acha que foi uma forma de tentar calar a boca de... Existem comentários, não sei se é verdade, de que falaram que se iam encerrar a carreira do Valério. Não estou dizendo. Esse comentário, o pessoal da imprensa esportiva sabe que existe. Quem falou isso? Não sei. Se soubesse, falaria sem nenhum medo de errar. Sabe por quê? Se eu soubesse, eu falaria. Porque, para mim, a minha vida hoje, tirar a minha vida hoje, a dor não seria maior do que eu estou sentindo ao perder meu filho aos 50 anos. Agora, tirar a minha vida, a partir de agora, isso pode até acontecer. Podem tirar, não será difícil. Só que a minha história, o meu passado, a minha vida de homem, de pai de família e de profissional correto que sempre foi, que sempre 40 anos dando emprego a profissionais da imprensa na área esportiva. E todo mundo sabe disso. Isso você, bandido, não vai dar conta de tirar. Minha vida não será difícil. Não foi a do Valério, a minha não será. Mané, lá quando você chegou lá no momento que você viu aquela cena, as televisões até reproduziram isso, você gritou várias vezes, eu sei quem foi, eu sei quem foi. Aquilo foi um momento, aquela emoção que você se deparou com aquela situação, ou você realmente sabe quem foi? Se eu soubesse, eu já teria dito para a imprensa. Eu tenho suspeita, como todos vocês aqui, toda a imprensa tem suspeita. Mas... Quem é essa suspeita? Não, não vou dizer nomes, porque posso até atrapalhar a investigação da polícia. E como eu tenho um interesse enorme em elucidar esse caso, o que eu puder colaborar ao máximo com a polícia, eu vou colaborar. Entendeu? Agora, o seguinte... Suspeita de que seja o pessoal do Atlético? Não, Pois relacionado eu contei uma história do Atlético e não estou dizendo que tenha sido ninguém do Atlético. Não falei isso. Estou contando uma história como se fosse jornalista. Se eu tivesse que falar sobre esse assunto, eu falaria com respeito ao futebol, ao Valério e ao futebol. Foi o episódio que aconteceu, que eu desafio aqui qualquer um de vocês que estão aqui, qualquer um que está aqui, que não tenha conhecimento de tudo isso que eu relatei aqui com respeito ao Atlético. Se existe essa grande probabilidade do crime estar
seria bom senso tirá-lo da investigação? Aí já passa a ser um problema do presidente, do secretário de Segurança Pública, do comando da Polícia Militar. É como eu estou te dizendo. Inclusive, ele, Coronel Azeda, por 2 vezes me procurou, dizendo que estava no caso e que seria desvendado o caso. Ele me procurou, falou sobre isso 2 vezes no velório e no momento em que o Valério foi assassinado. Com respeito ao que eu falei, sua pergunta, eu desafio, por mais frio que seja um pai, ao chegar num local de uma execução da maneira que foi executado meu filho, que não tenha uma reação da qual eu tive. E com toda sinceridade, eu só não disse porque eu não tenho prova e não tinha certeza, senão eu teria dito mesmo, e não me importaria de maneira nenhuma de ser executado como meu filho foi. Porque eu repito, tirar minha vida, qualquer bandido pode tirar. Mas uma coisa, ele não tira aquilo que ele não tem, a minha dignidade, a minha história, o meu nome e o meu passado. Mané, a gente está procurando acompanhar a investigação, os desdobramentos, a gente ouve muita coisa em vários lugares. No aspecto da vida pessoal do Valério, ele estava tendo algum tipo de problema financeiro para ter se envolvido com agiotagem ou pego dinheiro com algum agiota? Você tem conhecimento disso? Não tenho, e desafio o agiota que o Valério deve, desafio a quem quer que seja que traga qualquer informação nesse sentido. O Valério era testemunha de Jeová, pergunte a todos aqueles que convivem com ele. Era do serviço para a casa, da casa para o serviço, assim era o Valério. Para vocês terem uma ideia, o Valério, para casar, só teve relação sexual com a mulher 8 meses depois, após o casamento. Surgiu aí uma história plantada, absurda, irresponsável e de bandido também, dizendo que o Valério tinha atrito com o problema de amante. O Valério nunca teve isso. Quem conhece, aceita a testemunha de Jeová, sabe de como é o posicionamento e como é a vida de quem pratica essa religião. Há uma informação de que o executor teria voltado ao local do crime. Aquilo que eu falei aqui, eu não tive contato ainda com o pessoal da polícia depois da infelicidade que eu tive de perder meu filho. A partir de hoje é que eu vou ter esses contatos, que eu vou conversar com a delegada, que eu vou conversar com o secretário de Segurança Pública, que eu vou conversar com o pessoal, todos eles. Vou tomar conhecimento de como é que está a coisa. Eu estava, infelizmente, não estava aguentando dormir, essa coisa, eu tomei remédio, fiquei sedado, não tive. A partir de hoje é que nós vamos tentar saber disso. E a partir de agora, qualquer informação que eu tiver, vocês podem saber, eu passarei a vocês. Estarei, a partir dessa entrevista, a partir de amanhã, não hoje, à disposição de qualquer um que queira falar comigo pessoalmente. Porque eu não podia dar uma entrevista, nenhuma emissora, seja qual for, individualmente, em respeito a eu, profissional, e aos profissionais de imprensa e às emissoras de rádio, televisão e jornal. Mas aí, que avaliação que você faz do trabalho da polícia até agora? Você falou que está um pouco distante ainda, que agora que vai conversar, mas o fato de até agora não ter nenhuma pista, não ter nada, que avaliação que você faz? Hoje, de manhã, eu conversei com o Lopes, que está me ajudando. O Lopes está me ajudando e ele me deu algumas informações, que realmente está sendo feito um trabalho, o retrato falado deverá acontecer. Devo procurar o promotor do caso, vou procurar agora a delegada, para saber que pé que está. Mas eu repito para vocês, eu não sei de nada que está acontecendo. Apenas informações que vocês naturalmente devem ter. E a sua vida profissional, você já pensa em retomar? Como é que você pensa com relação ao trabalho lá na TBC, as suas atividades profissionais aqui no clube também, enfim, a sua rotina de vida? Eu tenho 40 profissionais na televisão, pais de família, tenho 18 aqui no clube, e nos finais de semana trabalhamos com 50, 60 pessoas. Tenho uma família enorme que depende de mim, tenho grandes responsabilidades,
para com o anunciante, para com a televisão, tenho um contrato a cumprir. Eu vou pedir a Deus que me dê força, como sempre deu. Ele não colocou uma carga dessa nas minhas costas. É porque ele sabia que eu dava conta de carregar. Não é desse tamanho. Não é. Essa foi de arrebentar. A pancada foi de doer. Eu não sei até quando a dor vai continuar. Mas eu não posso abandonar, eu não posso deixar. Eu vou ter que continuar trabalhando, vou ter que continuar fazendo esporte, que é a minha profissão. É o que eu sei fazer, isso aí. Então, eu não posso parar. Diante dessa, entre aspas, desse problema que o Valério teve com a direção do Atlético, por exemplo, em termos de cobertura do seu trabalho, vai existir algum tipo de retaliação ou de, por exemplo, não vamos cobrir mais o Atlético? De jeito nenhum. A cobertura do Atlético será como sempre foi dada, não vai mudar nada. O Atlético Clube, a instituição, não tem nada a ver com nada. Estaremos cobrindo o Atlético, ajudando o Atlético, se for possível, em tudo que for possível. Prometo publicamente aqui, o que depender da minha equipe, se dependesse da minha equipe, o Atlético jamais será rebaixado. O Atlético não pertence a essa diretoria, não pertence aos homens e às pessoas. Ele pertence ao meu estado, à minha cidade, especialmente ao meu bairro, que é o bairro de Campinas. Pode estar certo disso. As minhas críticas com respeito ao Atlético serão da mesma maneira. Se possível, diminuir até, se for o caso, para ajudar o Atlético. Gente, a partir me dá um tempo, a gente volta a falar com vocês. Eu não vou falar nada a não ser isso que eu falei aqui. Entendeu? Aí o Lopes está me ajudando nessa área aí, você está entendendo? Deixa eu tomar um conhecimento, aí eu vou falar para o Lopes e eu fico à disposição. Se quiser me levar num programa, ao vivo, se quiser fazer entrevista, qualquer coisa, pode contar comigo. Mas, por favor, me ajude.